Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje, olha, o cardápio é bem específico e eu confesso bastante curioso. Vamos investigar umas receitas aí com inspiração caribenha que usam uma combinação de ingredientes, no mínimo chamativa. Rum, cerejas maraschino e bacon. Tudo junto. Essa combinação realmente acende um alerta, né? Tipo, rum e frutas tropicais, claro, super caribenho. Agora, colocar bacon e aquela cereja maraschino, assim, de forma tão consistente em receitas diferentes, é uma assinatura bem peculiar. Vale a pena olhar de perto. Com certeza. Nossa fonte hoje são transcrições de um vídeo do YouTube de um canal chamado The Shrimp Boat Matthew Carter, que é focado em receitas. E o nosso objetivo aqui é destrinchar essas criações, sabe? Entender como esses sabores, o doce, o salgado forte do bacon, aquele defumado, o álcool do rum, a acidez das frutas, como eles se propõem a funcionar juntos e, claro, como preparar. Ok, vamos mergulhar nisso então. A pergunta que fica é, será que essa mistura ousada funciona mesmo? Ou é mais, sei lá, um experimento visual? Exato. A ideia é analisar cada receita com calma, olhar os ingredientes, o passo a passo do preparo, as dicas que eles dão, tentar entender a lógica por trás de cada escolha ali na fonte. Perfeito. Então, a primeira receita que a gente tem aqui é a Scarlet Shore Symphony. A descrição dela já é interessante. Fala que é uma entrada que une Jamaica e Costa Rica e promete harmonizar o rum jamaicano com a, abre aspas, vibração frutada do maracujá costarriquenho. Uma descrição bem poética. Sinfonia harmoniosa. Nossa, o nome já cria uma expectativa alta, né? Sugere uma complexidade e um equilíbrio bem cuidadoso entre tudo. Eu gosto quando o nome tenta já dar uma pista da experiência. Sem dúvida. E os ingredientes parecem escolhidos assim a dedo para essa tal orquestra. São 25 gramas de leite de coco, 30 ml de rum escuro à fonte, não diz qual, mas pela Jamaica a gente imagina que seja um rum de lá, né? 20 gramas de polpa de maracujá, só 3 gramas de açúcar, 40 gramas de bacon já cozido e picadinho, 3 cerejas maraschino inteiras para decorar e umas 45 folhas de hortelã picadas para finalizar. É uma combinação em tanto no papel. E o preparo começa justamente buscando essa base da sinfonia. Eles mandam combinar o rum escuro, o leite de coco, a polpa de maracujá e o açúcar. É interessante, né? Logo de cara se mistura o álcool marcante do rum escuro, a cremosidade do coco, a acidez forte do maracujá e ainda um tiquinho de açúcar. Exato. Parece que estão criando ali uma base agridoce e tropical. O segundo passo, pelo que está na fonte, é levar essa mistura para o fogo brando, mexendo devagar. A descrição usa uma imagem legal, permitir que os sabores dancem e se entrelacem. Isso me soa como se a intenção não fosse só aquecer, mas tipo fundir os sabores lentamente, talvez até dar uma reduzida para concentrar. Precisamente, é uma cocção lenta, né? Para integrar mesmo, não só misturar. E aí vem o elemento surpresa no terceiro passo. Adicionar o bacon crocante. A fonte descreve como sussurros de bacon crocante. Olha que legal. Introduz não só o salgado, mas a textura e o defumado, quebrando aquela cremosidade toda da base. É um choque calculado, né, de sabor e de textura. Totalmente calculado. E para chamar a atenção no visual, o quarto passo, decorar com as 3 cerejas maraschino. A fonte chama elas de farol radiante. Elas trazem aquele vermelhão vibrante, quase artificial, sabe? E uma doçura bem direta, que é a marca registrada dessas cerejas. Parece um elemento mais estético e pontual no sabor do que realmente integrado na base. Concordo. Funciona quase como um ponto de exclamação visual e de sabor também. E por último, no quinto passo, vem a hortelã picada por cima. A fonte fala em criar uma tapeçaria aromática. Faz sentido, né? A hortelã traz um frescor herbal que dá uma cortada na riqueza do molho e do bacon e adiciona mais uma camada de aroma. É uma construção que parece bem pensadinha em termos de camadas de sabor, textura, aroma. E olha só, tem umas dicas profissionais interessantes. A primeira, usar maracujás bem maduros para garantir o aroma cativante.
Isso é básico, mas fundamental, né? A qualidade da fruta vai definir a base toda. Com certeza. E a segunda dica. Aqui a coisa fica mais séria. Recomendam selecionar um rum escuro premium, buscando profundidade e riqueza. Isso é chave, não acha? Mostra que a qualidade do rum não é só um detalhe, é central para o resultado que eles querem, para tal sinfonia. Sem dúvida alguma. Um rum escuro mais complexo, talvez com aquelas notas de madeira, de especiarias, como alguns rums jamaicanos realmente têm, pode transformar completamente a receita. Se usar um rum muito simples, talvez a mistura fique meio chata, sabe? Perde essa profundidade que a receita parece buscar. A escolha do destilado aqui é crucial para a identidade do prato. Faz todo sentido. Bom, saindo dessa sinfonia cozida, vamos para a segunda receita. Caribbean Sunset. A inspiração, curiosamente, também é Costa Rica e Jamaica. Mas a descrição já muda. É uma entrada tropical vibrante, inspirada nos sabores ensolarados de rum e cerejas maraschino. A vibe parece bem diferente, mais leve talvez. E o tempo de preparo confirma. 25 minutos, mais rápido que a outra. Sabores ensolarados e vibrante realmente sugerem algo mais cru, mais fresco. A comparação com o anterior já cria essa expectativa de contraste, né? Vamos ver se os ingredientes refletem isso. Sim, a lista aponta totalmente para essa direção. 50 gramas de manga fresca em cubos, 30 gramas de abacaxi fresco em cubos, 30 gramas de mamão fresco em cubos, olha que trio tropical ótimo e cru. Aí entram 10 gramas de cebola roxa picada fininho, 10 gramas de coentro fresco picado, 10 gramas de cerejas maraschino cortadas ao meio, aqui elas entram na mistura mesmo, não só decorando, olha que interessante, 20 gramas de bacon cozido e esfarelado, 20 ml de rum claro, importante notar a troca, né, do escuro para o claro, 10 ml de suco de limão fresco e sal e pimenta do reino a gosto. Delicadamente, tipo toast combine. Passo 3, servir na hora. Se a primeira era uma sinfonia elaborada no fogo brando, essa aqui é quase um improviso de jazz. Rápido, fresco, direto ao ponto. Lembra muito uma salsa ou um vinagrete tropical, onde o bacon, o rum claro e a cereja entram como elementos, assim, meio disruptivos, né? Exatamente. É tipo uma salada de frutas que virou salgada e ganhou essa complexidade com esses adicionais. O rum claro, por ser mais leve, menos envelhecido que o escuro, provavelmente funciona melhor aqui mesmo. Ele adiciona aquele toque alcoólico sem pesar, sem sobrecarregar o frescor das frutas. A simplicidade é a chave dessa receita. Total. E as dicas seguem essa linha. Quer mais picante? Põe pimenta caiena. Quer mais doce? Um fiozinho de mel. É mais sobre ajustar a intensidade ali na hora, do que sobre transformar a estrutura da receita, sabe? Essa receita parece apostar tudo no contraste imediato de sabores e texturas. O doce natural das frutas, a acidez do limão, o salgado e crocante do bacon, a ardênciazinha da cebola roxa, o frescor do coentro e aquele toque doce e alcoólico do rum claro com a cereja. É menos sobre fundir os sabores, como na primeira, e mais sobre sentir cada um deles vibrando junto ali no paladar. É uma proposta bem diferente mesmo. Concordo plenamente. E para fechar esse nosso trio de receitas, temos a Whispers of the Caribbean. A inspiração aqui muda um pouquinho. República Dominicana e Jamaica. A promessa de uma aventura tropical com sabores agridoces caribenhos. O tempo de preparo volta para os 35 minutos, parecido com a primeira, e também serve uma pessoa só. Sussurros do Caribe. O nome é mais enigmático que os outros, né? Talvez sugira algo mais sutil. Ou talvez um jogo mais complexo de sabores do que aquela explosão da Sunset. Vamos ver os ingredientes, o que eles contam pra gente. Boa, a lista traz 2 fatias de bacon, 1 colher de sopa de cebola roxa doce picada, 1 colher de sopa de pimentão vermelho picado fininho, 2 colheres de sopa de pedaços de manga, a fruta tropical da vez aqui, 2 colheres de sopa de coentro picado fininho, 1 limão inteiro, raspas e suco, usando tudo, 1 colher de sopa de azeite de oliva
E aqui, olha só, tem um ponto bem esquisito na transcrição da fonte, menos 12 TBSPs de extrato de rum. Menos meia? Como assim? É muito estranho, né? A gente comenta como tá, mas a lógica sugere que talvez seja um erro de digitação para 12 TSBT, tipo meia colher de sopa. De qualquer forma, o ponto-chave aqui é que eles usam extrato de rum, não a bebida em si. Finaliza com sal, pimenta branca, outra mudança interessante não é a do reino, e cerejas maraschino para decorar. Essa questão de extrato de rum é bem importante. E essa quantidade negativa ou fracionada de forma estranha levanta mesmo uma dúvida sobre a precisão da fonte nesse ponto específico. Mas bom, vamos ao preparo. Primeiro, fritar o bacon até ficar crocante e picar. Ok, isso é padrão. O passo 3 já difere das outras duas. Refogar a cebola, o pimentão, a manga e o coentro na gordura do bacon ou com azeite, se precisar até eles amolecerem. Ou seja, não é cru como a segunda, mas também não parece ser aquele cozimento lento e cremoso da primeira. É um refogado. Isso, exatamente, um refogado. Aí o quarto passo é adicionar os temperos líquidos e aromáticos, as raspas e o suco de limão, o azeite, o tal misterioso extrato de rum, sal e a pimenta branca, e cozinhar rapidamente. Aqui, essa escolha do extrato em vez do rum de verdade das outras receitas merece atenção. O extrato geralmente tem o sabor mais direto, às vezes até meio artificial, né? E normalmente não tem o álcool ou a complexidade que o rum, especialmente o escuro, traria. Isso pode dar um resultado bem diferente. Será que a intenção era um sabor de rum mais fantasma? Só um sussurro mesmo? Como o nome sugere, sem o impacto do álcool? E aquela quantidade menos 12 continua me intrigando. Será que era para ser meia colher de sopa? É uma boa hipótese, talvez a mais lógica. Continuando o preparo. O quinto passo é mexer e cozinhar por mais uns 2 minutinhos, provavelmente para apurar um pouco esses sabores ali na panela. O sexto passo, trazer o bacon picado de volta misturando tudo. E o sétimo, servir, decorando com as cerejas maraschinos, de novo como um enfeite final, aquele toque de cor. O resultado parece ser um refogado agridoce, quente, com pedacinhos de vegetais, manga e bacon. Sim, é uma terceira via mesmo. Não é um molho cremoso e totalmente fundido, nem uma salsa fresca e vibrante. É um preparo salteado que busca combinar os ingredientes com calor rápido, mantendo alguma textura individual de cada um, mas criando aquele molhinho agridoce no fundo da panela. E as dicas profissionais aqui são bem reveladoras, olha só. A primeira, adicionar pimenta caiena para um toque picante igual na segunda receita. Mas a segunda dica é crucial. Se não tiver extrato de rum, a fonte sugere substituir por uma colher de sopa de rum escuro. Isso não só dá uma alternativa prática, mas talvez até aponte para um resultado que seria potencialmente mais interessante e mais alinhado com a ideia de sabores caribenhos autênticos, não acha? Exatamente! Essa sugestão de substituição é muito significativa. Usar rum escuro aqui provavelmente traria mais profundidade e complexidade do que o extrato conseguiria, conectando melhor essa receita com as outras e com a própria inspiração caribenha que elas buscam. Levanta até a questão se o extrato foi uma escolha para simplificar ou talvez um erro na transcrição original do vídeo que gerou a nossa fonte, né? Quem sabe? Pode ser. Então tá, depois de analisar essas 3 propostas da mesma fonte, todas girando em torno dessa tríade rum, cereja e bacon com um toque caribenho, o que a gente pode tirar disso tudo? Quais são os fios condutores e as variações mais marcantes que a gente percebeu? Bom, alguns padrões ficaram bem claros, né? O bacon é onipresente, ele está sempre ali, buscando esse contraste salgado e defumado com os elementos doces. O rum, seja ele escuro, claro ou até na forma de extrato, também marca presença em todas. Assim como as frutas tropicais, variando entre maracujá, manga, abacaxi e mamão. A cereja maraschino aparece consistentemente, quase sempre como decoração, aquele ponto de cor e doçura bem artificial. E as ervas frescas, como o hortelã ou o coentro, para finalizar, trazendo um frescor. E os contrastes vêm principalmente do método de preparo, né?
Isso muda completamente a experiência. A gente teve aquele cozimento lento, criando um molho complexo na Scarlet Shore Symphony. Sim, Depois, a mistura crua e vibrante da Caribbean Sunset. super fresca. E, por fim, o refogado agridoce da Whispers of the Caribbean. Cada método resultou numa textura e numa forma diferente de apresentar essa combinação base de sabores. O que me parece fascinante aqui é pensar por que essa combinação específica bacon, rum, cereja é o fio condutor nessas 3 receitas. Elas parecem uma interpretação bem moderna, talvez até meio performática dos sabores caribenhos, sabe? Elas pegam elementos clássicos como o rum e as frutas e misturam com um ingrediente que é extremamente popular e de sabor intenso, como o bacon, e finalizam com aquele toque visual da cereja. Cria um contraste muito alto, quase. Uma visão que talvez busque mais o impacto imediato, a surpresa, do que, sei lá, a tradição, talvez. Pode ser. Não é nenhuma crítica, mas é uma observação sobre a abordagem que a fonte parece ter tido. Para se focar em criar combinações de alto contraste doce, salgado, defumado, ácido, de maneiras diferentes, usando esse conjunto específico de ingredientes quase como uma assinatura em todas elas. Bem colocado. Recapitulando então, a gente viajou por 3 receitas Scarlet Shore Symphony, Caribbean Sunset e Whispers of the Caribbean. Cada uma com a sua personalidade, mas todas explorando essa combinação inusitada de rum, cereja maraschino, bacon e frutas tropicais, com base no material do canal The Shrimp Boat Matthew Carter. Agradecemos a quem nos acompanhou nessa análise detalhada. E para deixar uma sementinha aí para reflexão pegando o gancho dessa nossa conversa, o que será que a insistência nessa combinação específica, o bacon defumado, o álcool ou o aroma do rum, a doçura quase artificial da cereja maraschino, junto com frutas tropicais, o que isso pode indicar sobre as reinterpretações contemporâneas do que a gente chama de sabores caribenhos? Seria uma adaptação, talvez, a um paladar mais globalizado, que busque intensidade, contrastes marcantes, talvez até impulsionado pela estética visual de comidas instagramáveis, mais do que pela fidelidade a perfis de sabor tradicionais da região? Fica a pergunta. Uma pergunta excelente para a gente ficar pensando depois. Fica essa provocação no ar. E com ela, a gente encerra a nossa conversa de hoje.